Pessoal, boa tarde, né? Vamos lá continuar a nossa reunião da semana passada. Eu chamei de oitava reunião, mas na verdade é a continuação da sétima reunião, né? Do momento que a gente parou, né? A gente não conseguiu fazer a dinâmica. Então, vou botar aqui para apresentar. Sei que não vai ter, acho que hoje nós não vamos ter muitos participantes, mas era importante a gente finalizar essa conversa desse eixo, né? Importante do subgrupo, para a gente poder passar depois para o próximo, né? A nossa intenção é que a próxima reunião a gente aborde outro aspecto, né? Um outro subgrupo, que seria a mobilidade ativa. Então, só para relembrar que a gente tem trabalhado em todos os eixos temáticos dessa metodologia, né? Um pouco baseada no guia para elaboração e revisão de planos diretores. Hoje a gente coloca aqui para a gente fazer a dinâmica, né? A leitura que nós tivemos da cidade com relação ao tema. Na verdade, a gente está utilizando a leitura um pouco mais da conferência em si, daquilo que foi debatido na conferência. Então, a gente traz os tópicos principais, depois a gente traz algumas problemáticas e nosso trabalho seria aproveitar o que foi discutido na conferência, também a gente complementar o que serviu como uma possível estratégia, né? Se foi mencionado algum instrumento para auxiliar o desenvolvimento ou correção da problemática em si. Então, a ideia é que seriam os temas, né? O nosso tema é transporte e mobilidade. Então, a gente tem, né, vou apresentar depois a própria coluna do painel que vai ter as problemáticas. A gente já fez esse trabalho de selecionar, né, a coordenação desse eixo, que agora a gente está com a participação da Fabiana nos ajudando na coordenação. A gente já fez um filtro daquilo que era problemática para a gente poder discutir. Depois também a gente colocou o que apareceu como estratégia. Nós também tentamos correlacionar o que seria uma matéria de plano diretor, o que não seria plano diretor, poderia ser plano setorial. Então a gente vai fazer essa discussão também mostrando esse tema. Tá lá os instrumentos, eu acabei deixando os instrumentos que já tinha pontuado no último encontro que a gente tinha, que a gente falou sobre os instrumentos e programas, né? Deixei alguns lá, porque a gente não foge muito disso. Se aparecer alguma coisa nova, a gente acrescenta. Então, a nossa discussão aqui é para falar sobre esse subgrupo transporte, onde nós já tínhamos selecionado, né, o que poderia estar vinculado a esse subgrupo. Então, né, falamos de mudança de cultura, eixos e hierarquia viária, gravamos de perfil viário, acessibilidade universal, segurança viária, trânsito, infraestrutura, sistema de informações, tecnologia, inovação, zoneamento, logística, transporte, né, individual, coletivo, de cargas, aéreo, hidroviário, seletivo, e também com relação à interface da região metropolitana. A Vânia trouxe na apresentação, né, da semana passada, né, alguns aspectos, mas na verdade ela trouxe o estudo de mobilidade do centro histórico, onde apareceu algumas informações aqui correlacionadas. Também se falou a gente mostrou também os diagramas, o mapa com os terminais da cidade. Então a gente teve essa discussão e que eu acho que é uma discussão que foi válida, né, para a gente tentar compreender como é que se distribui a cidade com relação à mobilidade urbana, que daí tem impacto também na questão do zoneamento, até a própria interface dos bairros ou com a própria região metropolitana. Então, seria um pouco nisso que a gente gostaria de conversar. Isso aqui eu encaminhei para vocês também. Esse aqui é o nosso próprio painel já pré-preenchido que a gente vai apresentar para vocês agora. Deixa eu só trocar aqui a. Para você já aparece outra janela ou não? Tá? Então eu compartilhei meu WhatsApp antes também. Então deixa eu diminuir aqui o zoom. Então aqui, com relação a esse subgrupo transporte, né, a gente já tinha colocado na própria conferência, a gente botou alguns tópicos que teriam correlação com aquele subgrupo e foi solicitado nas perguntas, né, quais seriam maior impacto, quais seriam os mais importantes. Com relação às respostas que nós tivemos lá da conferência, a gente agrupou alguns itens. Então, aqui, infraestrutura para diferentes modos de transporte foram pontuados, né, a questão do transporte cicloviário, coletivo, outros modos que surgirem, o hidroviário. Aí se teve um detalhamento com relação às hidrovias. Depois teve, como um dos tópicos também, o assuntos
principais: pontos de conexão para o transporte, integração modal, integração metropolitana, acessibilidade. A gente deixou em cinza aqui, porque a gente acredita que isso aqui seria um ponto que a gente poderia avançar mais na discussão. Depois se falou infraestrutura de pavimento, o surgimento de novas tecnologias, as emissões atmosféricas, gases, tóxicos, material particulado, valorização do transporte coletivo, priorização do transporte coletivo, informação ao usuário, regulação pública para aplicativos, pagamento para ferramentas tecnológicas, Pix, cartão, sistema de transporte coletivo, diretrizes para transporte média capacidade, transporte de cargas, distribuição de mercadorias, plano diretor para transporte de carga. E depois, uma questão aqui que também foi debatida na própria oficina, né, que seria a descentralização das atividades, que teria um pouco, estaria vinculado a essa questão da miscigenação de uso das regiões da cidade. Então, a gente fez uma pré-análise, né, considerando que para esses itens aqui de cima, né, infraestrutura para diferentes modos, pontos de conexão, estariam vinculados a uma problemática, né, que seria a falta de planejamento viário para transporte coletivo, que foi apontado, corredores de ônibus e investimentos de outros modais, ou corredores de ônibus que dividem a cidade, né, sendo que é preciso planejar melhor, replanejar os melhores locais, a falta de controle efetivo para o segmento das diretrizes, estratégia de mobilidade. Com relação à acessibilidade, a gente colocou no mesmo pacote, na verdade, a gente acabou colocando aqui pontos de conexão para transporte, integração modal, a gente acabou deixando separado, mas a gente entende que ela tem um vínculo direto a essa questão da integração e os pontos de conexão. As questões de infraestrutura, novas tecnologias, valorização, a gente entendeu que acaba sendo mais uma questão de serviços, da gestão e políticas públicas, então a gente acha que ela tem um impacto no transporte, né? Todo mundo sabe que tem, mas que para o plano diretor talvez ela caia, né, num tipo de decisão aqui que acaba ficando mais para essas questões da gestão e políticas públicas que o próprio município deve incorporar. Com relação ao sistema de transporte, então, sistema de transporte coletivo, a gente entende aqui, né, diretrizes para transporte, a gente colocou uma problemática, ponto negativo, ponto de transbordo na entrada da cidade, e que isso aqui a gente trataria, né, nos programas específicos que estariam sendo propostos no próprio plano de mobilidade urbana, né, que prevê esses programas. Então, a gente também achou que a discussão poderia a gente deixar para um outro momento. Já a questão da descentralização negativo, né, com essa problemática negativa que não promove a miscigenação de atividades no mesmo bairro, região, isso provoca uma maior densidade de circulação da população. Na problemática que a gente trouxe da oficina, né, a resposta que foi dada, ela veio muito nessa direção, né, de criar bairros completos, né, de tentar trazer mais atividades para aumentar a proximidade das pessoas, reduzir um pouco o deslocamento. Então, a gente também acha que isso aqui estaria dentro da discussão do próximo subgrupo, que seria o zoneamento e estrutura urbana, que estaria aqui no subgrupo 2, mas que realmente tem um impacto também, né, nas questões do transporte, né? Mas, né, conversando aí com a Fabiana, com o Vinícius, com o Matheus, a gente entendeu que a gente poderia ficar mais nessas discussões aqui dos pontos de conexão, transporte, integração modal e integração metropolitana. Já queria deixar aberto aí para vocês fazerem as contribuições. Apareceu aqui já também com possíveis estratégias, né? Que isso aqui também as recomendações da conferência já também trouxeram algumas informações, seriam assim, promover a integração metropolitana através do sistema viário de transporte público, definir planos de ação para atendimento dos objetivos e metas para a implantação das diretrizes e estratégias já previstas no plano diretor, junto ao sistema de monitoramento contínuo, incluindo a participação popular efetiva, resgatando o caráter democrático e participativo do plano diretor, a própria compatibilização dos planos setoriais com o plano diretor, incentivar as novas alternativas de transporte sustentável, considerando as potencialidades morfológicas da cidade. Então, aqui também teria um vínculo com o próprio PMU, que já prevê um programa específico para tratar disso. Viabilizar estruturas e serviços para integração multimodal também estaria ali. E essa questão da criação de grupo
formado por técnicos, universidades, estaria na parte da gestão e participação, que seria também uma das questões que foi apontada de aumentar a participação social e conselhos para a revisão do plano diretor. Outra coisa que foi colocada aqui como soluções qualificadoras aqui da conferência seria dentro desse quesito do transporte, também acho que também do sistema viário, reservar espaço viário para equipamentos de transporte. Então, isso a gente comentou na semana passada, na apresentação da Vânia, né, de que o plano diretor ele pontuava naquele diagrama alguns terminais, que eles teriam que ter esse espaço para implantação desses equipamentos, então teria aqui essa questão, reservar espaço para isso. A própria qualificação desses equipamentos, terminais de ônibus, considerar o crescimento da cidade integrado ao sistema de transporte e demais infraestruturas. O transporte deve dar suporte aos clusters regionais de desenvolvimento econômico, daí então aqui eu acho que estaria um pouco vinculado a essa questão do zoneamento também, e a recuperação de recursos, garantindo adensamento nos eixos de infraestrutura urbana, que é um pouco isso de a gente tentar criar, né, acho que centros urbanos com mais atividades para tentar diminuir essas distâncias e aumentar, né, a qualidade de vida das pessoas. Não sei se Fabiana ou Vinícius, eu deixei passar alguma coisa aí, né? Eu já abro aqui para a gente ir complementando o que a gente pode colocar de mais informações aí. Se alguém quiser também. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Só complementar essa questão que tu colocou aqui em roxinho, pontos de conexão para transporte, integração, e mais embaixo se colocou acessibilidade, é que se falou das questões de acessibilidade, não só acessibilidade universal, né, mas acessibilidade intraurbana, acessibilidade com a região metropolitana, então por isso que ficou vinculado diretamente essa questão das integrações ali, né? Que não seria só a acessibilidade universal. Né? É bem importante, né, a gente destacar, como eu já tinha mencionado na reunião passada, né, que foram coisas que apareceram muito na conferência. E depois naquela oficina também, né, se falou muito das questões de uso do solo, né, e a integração entrou mais na conferência, questão de uso do solo, né, e de diminuir as distâncias pela criação de novas centralidades, enfim, apareceu muito na oficina. Então, por isso que quando a gente começou a montar, né, Guilherme, esse quadro, a gente entendeu que não, nessa nossa discussão não dava também para fugir muito disso, né, considerando que outras questões de monitoramento, políticas públicas, entraram também em outras temáticas, né? Não só na temática transporte. É verdade, essa questão das políticas entraram em várias temáticas e, assim como a necessidade de participação, monitoramento, surgiu em praticamente todas as conversas. E né, anteriormente a gente também estava conversando com o pessoal da consultoria para rever trechos do diagnóstico foram apresentados, as secretarias fizeram suas considerações, então hoje a gente teve uma conversa com a Fabiana estava, a Ana Paula, a Vânia, mais a Júlia, para tirar também, conversar sobre alguns apontamentos que eles fizeram, né, tentar trazer correções necessárias ou tentar tirar algumas dúvidas que eles tinham com relação a isso, e a gente vê que tem uma influência muito grande do que a gente for trabalhar nas questões de mobilidade, até o próprio diagnóstico traz, né, a mobilidade acaba sendo um indutor também do próprio zoneamento, do crescimento, da ampliação ou não da densidade, como é que a gente vai tratar, ela acaba trazendo esse impacto, e aí já está marcado para amanhã uma reunião, eu e a Vanessa vamos fazer uma reunião para a gente tentar pensar também em reuniões conjuntas para a gente
unir, né, esses eixos para que as conversas não fiquem muito segmentadas, né? Então, vamos pensar numa estratégia quanto a isso. Pode falar, Nívia. Boa tarde. Eu vou aproveitar que não tem ninguém inscrito e acho que já dá para a gente ir falando, né, Guilherme? Claro. Tá. Bom, eu tenho vários pontinhos aqui que eu anotei. Hoje de manhã eu dei uma olhada no quadro que tu tinha mandado. E agora também aqui, a partir da tua apresentação, acho que algumas questões ficaram mais claras. Então, assim, bom, uma coisa que a gente já tinha abordado aqui e que me parece continua interessante é a questão do mapeamento dos dados do transporte coletivo em relação à oferta e demanda. Eu sei que não se tem, né, a pesquisa origem e destino, que acho que seria bem determinante, né, para poder se entender um quadro melhor, né, sobre como é que a cidade está funcionando. Mas, de qualquer forma, eu imagino que a consultora tenha levantado isso. Eu não sei, né, se isso poderia ser uma legal, assim, da gente dar uma olhada, ou talvez vocês mesmo, né, junto, tanto a equipe aí da SPM como SPM, não, Esmamus agora, como o pessoal aí da PTC e da Secretaria de Mobilidade, para tentar entender um pouco mais. E isso, até porque eu, ontem, já vou entrar logo num outro assunto que tem a ver com isso, que foi na reunião do grupo de ontem, né, o seu Jorge, eu, na verdade, fiz uma intervenção, né, questionando a questão da ocupação da Zona Sul e do extremo sul da cidade e o impacto que isso tem no sistema de transporte coletivo. E aí o seu Jorge meio assim, né, que me colocou na parede sobre tentar entender um pouco melhor isso. Eu até não sei, pergunto aí para a Fabiana, né, a Vânia eu acho que não está aí na reunião, mas assim, até que ponto não seria interessante talvez dar uma explanação mais geral, né, com alguns dados que eu acredito que com a pandemia tenham se evidenciado, né, mais ainda, em relação à questão da Câmara de Compensação Tarifária e do impacto da ocupação, né, da parte sul e extremo sul da cidade. Então, aí fica a minha, digamos, uma ideia de talvez a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. E aí entra num aspecto aí desse quadro, né, que me chamou a atenção em relação aos instrumentos. Eu não vi referido a questão do perímetro urbano, tá? Que eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que fazer, né? Se não aqui, na verdade ali eu vi que tem o modelo espacial, acho que é mais para cima ali até, mas acho que caberia dar um destaque para essa questão do perímetro, tá? Porque isso, claro, tem a ver com as macrozonas, né? Mas de qualquer forma acho que é um ponto também, um instrumento importante, né? Quando a gente fala de planejamento. Uma outra questão que também me chamou a atenção aí no quadro é que, quando fala de mobilidade ativa, o enfoque tem sido sempre mais o transporte cicloviário. E agora há pouco até a Fabiana falou de acessibilidade de uma maneira mais geral. Eu acho que a gente também deveria dar um destaque para a questão dos passeios, quando se vai tratar dos perfis viários, né? Existe uma norma em relação ao mínimo, né, ao tamanho mínimo das calçadas, mas eu acho que isso, se a gente quer estimular a mobilidade ativa, talvez tenha que se falar um pouco sobre isso também. Um outro ponto, além da questão dos pontos de transbordo, né, que foi comentado aqui, porque o plano diretor ele tem gravame de várias áreas, né? Só que o plano de mobilidade urbana ele ainda não tem uma proposta de modelo operacional consolidada, né? Apesar dos esforços, dos projetos que se desenvolveram ao longo dos anos, a gente não tem hoje um modelo. E eu fiquei assim um pouco preocupada até quando eu vi ali uma expressão falando dos corredores dividirem a cidade, né?
Na verdade, assim, os nossos corredores, nós temos uma cidade, né, uma estrutura radial monocêntrica, e os corredores são os principais eixos de transporte da cidade. Então, me parece muito lógico que os corredores de transporte coletivo aconteçam em cima, né, desses eixos de maior volume de desenvolvimento, maior capacidade. Então, eu entendo, né, que a questão do transporte coletivo ela tem que ter um destaque no plano diretor, mesmo que o plano de mobilidade não tenha avançado em relação à proposta desse modelo, e mais, né, que até eu lembro do Guilherme ter falado do DOTS em reuniões anteriores, né, desses corredores serem, digamos, os eixos de densificação, né, de atenção aí da questão de uso e ocupação do solo. Ou seja, né, a gente tem que associar a questão das diretrizes de densificação, de ocupação, de miscigenação, com os eixos de transporte que são nas principais vias, né, de deslocamento aqui da cidade. E isso, né, agora ali no final também, quando se fala do crescimento da cidade, né, que o crescimento possa acontecer nesses locais onde se tem uma infraestrutura melhor, né, que possa qualificar o deslocamento da população por esses eixos. E um outro ponto assim que me parece bem desafiador também, né, é quando se fala dos clusters, né? Que eu acho que é uma questão assim que outros grupos podem estar avançando, né? Principalmente no grupo de desenvolvimento econômico. Eu já tinha tocado nesse assunto, eu acho que na nossa outra reunião, porque eu acho que a mobilidade tem que estar junto, né? Ela tem que dar um suporte para a questão dos clusters, né? Sejam eles culturais, tecnológicos, de saúde, de educação, enfim. Então, acho que pensar um pouco essa questão da mobilidade, e aí a mobilidade entendida, né, desde a mobilidade ativa, o transporte de carga, a questão do transporte individual, o transporte coletivo, os vários modos de transporte relacionados com as possibilidades de desenvolvimento econômico da cidade. E, bom, e aí também entra assim a questão ambiental, que eu acho que, digamos, é um tema transversal, né, a tudo isso, e se a cidade quer qualificar, né, quer se qualificar ambientalmente, a gente vai ter que pensar, né, em melhorar a questão da mobilidade ativa, melhorar a infraestrutura do transporte coletivo, e ter essa abertura para novos modos de transporte que venham a surgir aí no próximo período de validade do futuro da nossa cidade. É isso. Obrigado, Vânia. Eu passei essa demanda do seu Jorge, até passei ali no grupo da coordenação, e a gente está programando para que tenha em julho, junto com o subgrupo do, acho que sistema viário, que eu coloquei, uma apresentação, a Fábio já entrou em contato com o engenheiro lá para ele trazer essa contribuição. Já que a gente já tinha comentado, eu vou mandar um convite específico para o seu Jorge, né? Pode falar, Fábio. Bom, primeiro eu vou ler o que a Rose colocou ali no chat, que ela pediu para ler, tá? Que ela está sem microfone. Na parte hidroviária, considero importante o plano prever uma maior exploração das potencialidades paisagísticas da cidade e da relação histórica que temos com o rio, seja para lazer e turismo para deslocamentos. É importante iniciar esta valorização da cidade a partir do rio, nem que seja prevendo no plano inicialmente e depois se começando a implementar ações. Ela disse que faz essa consideração por escrito, porque ela está sem microfone. Então, das questões que a Nívia comentou, tá? Vamos dar eu acho que a Vânia está também aqui, tá, Nívia? Mas a gente vai vamos dar uma olhada nessa questão do mapeamento dos dados, e daí a gente pode dar uma resposta, de repente até lá no chat, eu ver essa questão. E tu falou aí
da provocação do seu Jorge. Como o Guilherme falou, eu já entrei em contato aqui com os colegas do planejamento da operação de transporte. Vamos fazer uma conversa falando dessa questão da tarifa, das distâncias, enfim, vamos falar sobre isso em julho. Mobilidade ativa a gente vai falar na próxima reunião. Então, eu acho que tu já aproveita e já retoma essas questões, né, que o nosso próximo assunto vai ser mobilidade ativa. Se falou muito em calçada, né? Tanto na conferência quanto na oficina, assim, aparece muito, é muito constante isso. Inclusive na oficina, um dos mais votados foi a questão da mobilidade, né? Uma das recomendações mais votadas foi da mobilidade ativa, e a Ana vai preparar também uma apresentação para a gente iniciar esse debate para a próxima reunião do eixo. Dos corredores ali, do crescimento nas áreas com infra, concordo plenamente, eu acho que não tem nem o que falar, a gente tem sim, que, como tu disse mesmo, que o plano de mobilidade não tem entrado, isso tem sim que está destacado no PDD-UA. A questão que tu falou dos clusters, eu acho que deve estar em outro grupo, porque eu não acompanhei. Então, se depois o Guilherme, o Vinícius, enfim, alguém puder trazer em que grupo está para a gente poder se apropriar, porque eu acho cluster um termo tão da economia, assim, que deve estar em outro grupo. Eu não sei. Eu acho que é isso aí. Depois tu falou da questão ambiental, concordo contigo também, né? E a parte hidroviária, agora indo um pouco para a questão que a Rose colocou ali, tem alguns estudos, tá? Mas eu acho que, principalmente na questão do deslocamento, a parte de viabilidade econômica é o que mais impacta, né? Para que se tenha assim, uma política mais efetiva e que seja implementada realmente, né? Então tem que se estudar, mas tem que se levar com muito cuidado hoje qual o impacto disso, né, para que alguma empresa vá querer trabalhar essas linhas, enfim. É isso. Obrigado, Fabiana. Eu acabei não estou conseguindo anotar aqui tudo, depois eu olho a gravação e a gente complementa, né? Eu anotei, eu te passo depois. Tá. Esse suporte, né? Ainda bem que eu estou com colegas aí dando suporte para nos auxiliar. Eu acho que os clusters foi colocado aqui, ó, Fábio, como sugestões que vieram lá. Então, aqui o transporte deve dar suporte aos clusters regionais de desenvolvimento econômico. Talvez seja talvez esteja, né, vinculado à própria discussão que teve lá na oficina. Então, como saiu o resultado, da gente tentar trabalhar os eixos para tentar conectar melhor a cidade com acho que a identidade dos bairros, das regiões, aquilo que tem, né, de valor, tentar utilizar a mobilidade para fazer essa conexão, né, interligar as pessoas aos lugares, né, e também facilitar essa acessibilidade. Acho que isso Sim, é eu não sei importante. se tem algum grupo que está falando assim especificamente, está se aprofundando nessa questão, é isso que eu quis dizer. Ah, pois é. Hoje eu acho que assim, eu entro de vez em quando em algumas reuniões, né, não consigo participar de todos os eixos, mas as discussões elas acabam migrando um pouco e por isso que nós vamos ter depois que passar o seminário, a gente vai ter que talvez reorganizar um pouco os nossos encontros para juntar, porque as temáticas acabam sendo, né, trazem um tema, por exemplo, ontem se falou na reunião da infraestrutura sobre o espaço público, e aí, na verdade, o espaço público tem um vínculo muito grande com várias ações, seja aqui também a própria mobilidade, a gente trata, né, os eixos de mobilidade, eles também é o espaço público, utiliza o espaço público, como é que está isso, como é que a gente olha para isso, e ontem se trouxe o exemplo das praças, mas aí depois se falou que bom, daí o próprio diretor, o Alex, falou, as praças é
um pedaço, não é tudo, né? O espaço público é muito mais que isso. E a gente não tem uma estrutura no município hoje que olhe tudo isso em conjunto, né? Acho que a gente está sempre fazendo, né, os poucos, né? E está faltando uma diretriz para a gente fazer uma correlação de tudo isso, tentar melhorar. Então, na verdade, essa sobreposição as conversas, né, as cruzadas, em algum momento a gente tem que unir as pessoas para a gente ir já apontando. Até a própria consultoria traz, né, vai trazer agora nas próximas entregas as suas propostas, ela já olhou o território de uma maneira e a gente tem que verificar, a gente tem que analisar essa visão, entender se está correta ou não está correta, né, verificar o que vão trazer de novidade que a gente possa utilizar, porque de vez em quando, que nem hoje a gente falou, tem uma proposta que é da oficina urbana, né, que é uma proposta conceitual, só que até do conceito até virar uma coisa que possa ser aplicável, a gente tem que avançar, né, saber se o que tá posto lá é possível a gente aplicar, porque na verdade, né, o desenho a gente pode fazer muitas coisas, mas tem que ver se na prática a gente consegue chegar naquela ideia. Então, é um pouco isso. Mais alguém? Esse nosso assunto dos transportes aqui, até quando a gente... Oi, Quem tá falando? A Ana, oi, pode Guilherme, falar. É a Ana, Pode tá? falar, Ana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Só para complementar, hoje de manhã a gente também falou um pouco sobre esse assunto que estava comentando agora, né? Eu acho que os clusters são uma coisa, a outra coisa são as centralidades, né? Que a gente estava falando de a cidade como diagnóstico, é uma cidade que é concêntrica e aí tem as radiais e tal. E a gente falou também das outras centralidades para os deslocamentos mais curtos e pensando também em mobilidade ativa nesse sentido. Então, os clusters, às vezes, eles podem mudar conforme a atividade econômica. Uma hora está no outro. Então, eu acho que, assim, faz parte também a identificação dessas centralidades fora do centro da cidade, tipo de deslocamento que vai... Tá que as cortando, pessoas não dizem realmente sempre passar pelo centro da cidade. Né? tá cortando, Ana. Né, Não sei se estava falando agora, porque deu uma falhada, Ana. Oi? A frequentação da semana que vem. Falhou um pouco, a gente não pegou a última fala. Agora tá com... Mas eu acho que ela falou uma coisa que... durante essa reunião, a Patrícia chegou a comentar, né? Ok, eu escrevi ali. Vocês estão ouvindo agora? Sim. A internet está falhando. Uhum. Tá, tu quer contribuir mais alguma coisa? Acho que ela não vai conseguir, Guilherme. Até os próprios, quando a gente falou desses terminais ou esses polos, né, essas centralidades que foram colocadas, né, eles serem a gente trabalhar um pouco mais, né, acho que quando teve todos esses estudos de mobilidade, se trabalhar esses terminais, acho que como os portais, acho que os portais eram um pouco isso, trabalhar o entorno, né, desses lugares onde as pessoas vão se deslocar, ter suas atividades. Eu acho que isso é importante a gente levar em consideração de que eles também sejam lugares com mais de uma função, não apenas ser o próprio terminal, ele ter, né, alguma coisa no seu entorno, que seja até o espaço público ali. Quando a gente estava trabalhando ali no projeto Quarto Distrito, quando a gente olhou o próprio terminal da Cairu, na frente tem uma praça e eles não se comunicam, é uma coisa que tá ali do lado, mas não tem essa facilidade da pessoa ir para lá e usufruir. Então, mas tem o equipamento ali do lado. Mas também, no entorno, não tem muito mais do que aquilo. É a própria Farrapos e o terminal. O terminal não tem nada de infraestrutura, né? É um telhadinho
nas paradas ali, né, nas estações. Pode falar, Lígia. Eu? Posso falar? Não, eu estava aqui pensando, né? Bom, até aproveitando que tem menos gente hoje aqui na reunião, então dá para falar mais de uma vez. Eu, assim, ó, talvez pela minha experiência e também por ter, sei lá, trabalhado no WRI, ter tido a oportunidade de conhecer o que aconteceu em outras cidades, eu me preocupo muito com essa questão do desenvolvimento econômico, tá? E eu acho que quando a gente está discutindo aqui questões de mobilidade e transporte, na verdade, a gente tem que pensar em criar um suporte para algumas atividades, outras atividades da cidade, né? E essa questão econômica eu vejo assim como um fator fundamental para o desenvolvimento da cidade como um todo, porque se a cidade, a gente, claro, né, gosta de pensar em espaço público, gosta de pensar no centro, gosta de pensar não sei o quê, mas essa questão assim, ó, do que a nossa cidade vai viver, o que ela vai produzir, no que ela pode, no que ela tem potencial de se desenvolver economicamente e oferecer melhores condições de trabalho, de renda, porque isso aí vai melhorar o nível geral da população. Eu acho que é uma condição para a gente pensar quando se fala de planejamento de transporte. Eu me lembro que na conferência eu gostei muito das apresentações que foram feitas lá pelos convidados da área de desenvolvimento econômico. Foi quando eu ouvi, né, que Porto Alegre tem um potencial bem grande em relação a alguns desses clusters, né? A questão da saúde, da educação, da cultura e da tecnologia, né? E, inclusive, depois eu fui assistir a oficina que teve semana passada, retrasada, na expectativa de querer saber um pouco mais, né, o que estava sendo pensado. E, para minha surpresa, toda a questão econômica ficou relacionada com a questão do mercado imobiliário. Então, assim, ó, se a gente for ver do ponto de vista de renda, de agregação de renda, a construção civil, ela não é o fator mais importante na cidade. Não, tudo bem, é uma mão de obra menos qualificada, tem bastante construção na civil na cidade e tal, mas assim, ó, eu me surpreendi porque eu esperava que se falasse de outras coisas, né? Como é que a gente vai trazer para um plano diretor essa visão de futuro que, por exemplo, o Quarto Distrito, ou mesmo lá a Macrozona 2, né, que até numa reunião aí do grupo todo eu levantei a questão do grande potencial de acessibilidade logística daquela região, né, que queriam fazer moradia. Eu acho que não é um lugar, tudo bem, pode ter moradia, mas assim, é um lugar caindo de maduro para ter outras atividades importantes, né, pelas condições de acessibilidade que tem. Então, eu acho que a gente vai ter que cruzar com, eu não sei, né, bem o que está sendo produzido lá no grupo de desenvolvimento econômico, Guilherme, mas eu acho que a gente tem que trazer algumas contribuições de lá para poder, digamos, criar condições de que a mobilidade e o transporte possam dar esse suporte, essa infraestrutura. Ou seja, não adianta a gente pensar em propor soluções ou instrumentos, ou seja lá o que for, dentro do plano diretor para a mobilidade, pensando na mobilidade pela mobilidade em si. Isso seria muito bom se a gente pudesse relacionar com essa questão do desenvolvimento econômico da cidade, porque eu vejo que isso é uma questão de sobrevivência para nós, né? Para nós e para a população. Gerar emprego, gerar renda, com isso as pessoas vão ter dinheiro para poder comprar moradia, ter acesso à moradia, ter acesso aos espaços públicos, ter espaço às coisas que a cidade pode oferecer. Agora, se não tiver desenvolvimento econômico, esquece, porque as pessoas não vão poder usufruir disso, entende? Então, eu não sei, né? Acho que vai ter que fazer ali uma certa interface, né? Com esse outro
olhar, né, do desenvolvimento econômico, para a gente poder até pensar um pouco mais as questões de mobilidade. Com certeza, Nívia. Também não é só a questão do desenvolvimento econômico, se a gente perceber de todo o resultado das oficinas, que a gente trouxe as problemáticas, elas quase convergiam em assuntos que estavam vinculados à mobilidade, né? As questões de trazer, aproximar as pessoas, né? Um pouco, não somente os serviços, né? Ou também gerar novos serviços para algumas regiões, para a gente não ficar, para que as regiões possam ter uma independência, não de dizer que todo mundo vai poder trabalhar no seu bairro, né? Porque, na verdade, a pessoa escolhe onde é que vai trabalhar, então posso mais ter um mínimo para as pessoas, inclusive até serviços disponíveis, né? Acho que tem uma conversa até na própria apresentação do desempenho, que foi o jornalista, né, que trouxe, de coisas simples que ele pontou que tem um impacto, inclusive, na questão econômica desses lugares, que é, de repente, repensar, né, o que a gente libera. Precisa ter shopping, né, em tudo que é bairro, né, esses grandes equipamentos, porque em alguns lugares eles estão fora do perímetro central da cidade, porque geram, né, um movimento e as pessoas têm que se deslocar mais, chegam lá e é uma opção, mas ter a dinâmica de bairros menor, que as pessoas possam usufruir o espaço público, sair a pé, não precisar ser dependente do carro, né? Poder fazer as coisas, que hoje a gente acaba sendo muito dependente disso. Então, soluções, né, que vão ter dos eixos aqui, ó, a possibilidade de soluções de um eixo, na verdade, elas têm que estar todas elas interligadas com as outras, porque senão a gente não vai conseguir, né, ter sucesso em nenhuma delas. Acho que trazendo, a gente vai evoluindo aqui nas conversas, né? Acho que os coordenadores de eixo aqui são assim responsáveis de fazer pescar o que a gente está discutindo e levar para os outros para a gente ter um momento e dizer assim, olha, foi discutido lá e fazer esse cruzamento de conversas, né? Para a gente chegar num senso comum e numa melhor proposta, inclusive, né? Mas acho que vai ter que ser, vai ser necessário, sim, já está ficando mais exposto isso. A gente iniciou tentando fazer essas conversas de subgrupos, mas que, na verdade, já no nosso, quando a gente iniciou a organização para a própria conferência, a gente já estava vendo que todos os subgrupos, eles, na verdade, eles têm um impacto um no outro, né? É difícil a gente falar de um sozinho, porque ele, na verdade, tem uma influência com os outros, tanto é que nas palavras-chave ali a gente vê que elas são repetidas nos subgrupos, claro que umas vão ter mais força que outras, né? Se a gente falar no próximo subgrupo da mobilidade ativa, talvez tenha impacto mais algumas coisas, mas ela depende também da questão de como é que eu posso chegar no transporte público, como é que está a via, não, então, impacto do sistema viário, qual é o desenho desse perfil viário, o que que tem na via, então é um pouco isso. Mais alguém? Vou baixar a mão. A Vânia estava na reunião, agora caiu. E a Ana também já caiu da reunião. Bom, eu vou roubar a reunião. Tá escutando, Luciano? Luciano Sé, tá ouvindo? Sim. Eu acho que talvez o Guilherme também possa ajudar, né? Hoje foi comentado nessa reunião com a Ernst Young sobre o que a cidade está prevendo assim de obras, né? Então nós conversamos também, que eu acho que também tem um pouco impacto essa questão do transporte, do que a gente está prevendo, né? O alargamento da Juca Batista, né? A Edgar, o próprio acesso norte lá para o Porto Seco, né? Então eles nos questionaram se a gente tinha uma lista de obras, né, previstas aí do município para a gente poder passar também para eles, que talvez tenham um impacto, né,
no trabalho deles. Então, eu sei que vou tentar registrar isso de uma maneira melhor, ou por e-mail ou por e-mail. Tá? Se puder nos passar, eu agradeço a lista de projetos. Oi, Guilherme. Diga. Eu ia comentar também que tem aquele programa do Mais Gestão, né, que tem as obras prioritárias, que lá tem várias obras que estão sendo priorizadas que tratam sobre assuntos específicos da mobilidade, que algumas dessas obras de ampliação, essa do Porto Seco, e outras obras ali de ampliação viárias, elas estão nesse programa de Mais Gestão, que eu acho que também pode ser um banco de dados para vocês pegarem ali a questão das obras prioritárias, assim, especificamente com relação à mobilidade. Também é um banco bem importante. Tá, vou passar para eles também, vou solicitar para o pessoal da SMPAI nos passar essas informações. Obrigado. E aí, não sei, pessoal, a nossa reunião hoje não era para ser muito longa também, né? Mas eu queria ver aí se tem mais alguma observação. O Michel tem alguma observação aí para nos passar, alguma coisa? Já foi colocado, ó, pelo Guilherme. Tem alguns pontos, mas aí são questões mais acadêmicas, que eu diria, né? A gente já está falando muito de transporte coletivo, e já tem definição. Quando eu leio transporte coletivo, eu tenho que associar o transporte público coletivo, né? Nós estamos falando de ônibus, porque lotação, por exemplo, para Porto Alegre é transporte coletivo. Então tem que deixar bem claro dentro dessas relações e essas novas, né, tendências, né, principalmente em cima de mobilidade, do que o plano diretor vai dar um destaque maior, porque quando eu falo em mobilidade já está associado lá a acessibilidade, e não é acessibilidade universal, é a possibilidade de eu ter uma linha ou ter o transporte a partir do meu bairro. Então, esses conceitos devem ser renovados aqui, né? Nós estamos ainda com conceitos antigos. A própria lei de mobilidade já mudou bastante isso, mas eu acho que isso aí vai passar por uma revisão depois, e esses termos todos vão ser corrigidos. Quanto à questão do Guaíba, e bastante gente está falando nas questões ligadas ao hidroviário, o Lastran, a URGS fez um estudo para Catsul na época, e estudamos várias alternativas. E realmente, como acho que foi a Fabiana que falou, são questões econômicas, né? Muitas vezes tu não tem condições ou capacidade de uma empresa privada querer fazer uma operação numa linha dessa. Além do que, eu tenho problemas de profundidade em alguns locais, que eu teria que ter constante dragagem, né, para manter o nível, pelo menos por um nível mínimo lá de circulação na minha via. Então, o Guaíba precisa, e isso aí também vai envolver o governo do estado, então nós temos várias coisas amarradas aí, e também, né, dentro da questão metropolitana é a mesma coisa, né? O ponto que eu coloco, e eu ouvi muitas vezes falar nas questões dos portais, e eu participei do estudo completo desde o início, é que nós temos que entender bastante esses participantes, né, os stakeholders aí envolvidos, porque muitas vezes os governos são todos alinhados, mas os empresários ainda não sentaram para decidir se isso vai acontecer ou não. Então, mesmo que tu coloque como prioridade, precisa um trabalho muito forte, e eu acho que o plano diretor tem que dar diretrizes, ou pelo menos lá dentro dos estudos específicos, né, do plano de mobilidade, para facilitar isso aí. Eu já participei de inúmeras reuniões, com certeza a Nívia também participou de várias. Tudo está certo, mas chega na hora, parece que tem uma mão que coloca as grandes restrições e dificuldades, e a coisa não evolui. Mas o resto, eu acho que está tudo aqui. Eu estive dando uma olhada também. Acho que tem pontos aí que são interessantes, outros pontos tem que abrir, principalmente as questões de novas tecnologias, né? Como é que nós vamos garantir os veículos autônomos, as questões de sistema de informação, cidade inteligente, isso é tudo envolvido aqui dentro, e eu ainda fico com dúvida como é que nós vamos colocar aí essa cidade do futuro dentro das grandes diretrizes que tem que ter um plano diretor. Pois eu ia aproveitar e fazer uma pergunta, né, que na conferência
O Senna trouxe o exemplo né, do metrô, que é uma coisa que é inviável, né? Falou, já tinha nos falado na nossa conversa, né, assim, olha, economicamente é inviável, né? Uma coisa que e ainda disse, né, que podem ficar esperando, né? Essas questões, aí tu trouxe a da Catsul, nós fizemos um passeio com a consultoria, com a Catsul e alguns empresários que da parte de embarcações e tal, para conversarem, trocarem, né, algumas informações e abrirem, né, as problemáticas que tem com relação ao transporte hidroviário. Dentro desse estudo que o Lastran fez, ele apresenta justamente que o próprio pessoal que estava lá disseram assim, olha, a gente estava na frente de frente para a praia de Ipanema, e eu acho que a gente, não sei se devia ser 200, 300 metros, e ele disse, daqui eu não posso passar porque a profundidade não nos admite. Não quer dizer que, assim, teria que ter ele comentou, teria que ter uma dragagem constante para que eu pudesse aproximar o meu catamarã, que nem é um barco, né, com grande profundidade, né, para chegar lá e ter esse acesso, assim como acontece, talvez, né, nas outras áreas do, do município. Então, existe um desafio de a gente conseguir implementar esse transporte hidroviário, né? Ele quase vai ficar mais sempre como um transporte turístico. Ele não vai chegar a ser Ele tem essa possibilidade de ser ah, uma opção de mobilidade para o pessoal do extremo sul, né? A chegar ao centro, ou ele tem mais essa questão de ser uma característica turística, que também dá a possibilidade de mobilidade, mas vai acabar sendo uma passagem cara para ser um transporte diário. Características ele tem para ser um transporte não só turístico, mas essas são duas questões importantes. Uma, a questão da infraestrutura, né? Da hidrovia, né? Condições lá que tu tem que ter sinalização, tu tem que ter toda a profundidade necessária, né, para passar, e o calado mesmo do catamarã é muito baixo, mas a questão econômica pesou bastante. Quando nós fizemos estudos de preferência declarada e olhamos quanto ele estava disposto a pagar por uma tarifa, o valor era muito baixo em relação de toda a necessidade que ele precisava para a implantação do sistema. Então, o único que se viabilizou rapidamente foi a ligação direta com Guaíba. E aí nós estávamos olhando a questão do valor da tarifa cobrada em relação ao ônibus metropolitano, para ver quanto por cento as pessoas que responderam a pesquisa na época, mais de 2.000 pessoas, ele trocaria o ônibus pelo catamarã. E nós fizemos isso para as ilhas, fizemos para Ipanema, fizemos para o extremo sul, e a viabilidade mesmo só deu ali, porque já tinha infraestrutura suficiente, não precisava com dragagem nenhuma para fazer. E a outra alternativa era a do Barra, que depois ela foi implementada como um ponto de parada da linha que nasceu lá em Guaíba. Mas sim, eu acho que seria um transporte viável para Porto Alegre, o hidroviário, e fazendo paradas em vários pontos até chegar ao extremo sul. Mas o problema é dinheiro, dinheiro não, era a negociação com o Estado, né? Porque nós temos que entender lá Guaíba, Porto, tem toda uma área lá de um porto definido, né? Um porto onde tem a Marinha envolvida, onde tem as agências envolvidas, os ministérios envolvidos, para fazer uma liberação e ter a possibilidade do município ou alguém se responsabilizar por essa dragagem aí contínua, né? Porque tu não pode abrir uma linha, daqui a pouquinho tu tem que parar porque há um problema na tua infraestrutura. Então chega na época de verão, quando o Guaíba começa a descer bastante seca, eu tenho lugares ali que eu tenho 20, 30 centímetros só de profundidade. Isso é um problema. Acho que o que a Nívia colocou aqui também, né? Essa questão dos transportes serem subsidiados é uma questão também de negociações para se fazer isso. Sim, né? Eu acho que tem toda uma característica. Hoje o Porto Alegre está enfrentando o final do sistema de lotação, né? O sistema de lotação em Porto Alegre está acabando. E as linhas estão simplesmente parando de operar,
e o setor está esperando pelo menos uma mão ou uma visão clara do poder público, né, da prefeitura ou da IPTC ou da secretaria numa motivação aí de querer ou não ficar com o setor, porque se só o ônibus continuar recebendo subsídio e a tarifa da lotação ou todos os custos da lotação estão associados com a planilha de ônibus, o sistema vai quebrar. A pandemia, hoje no mundo não, eu diria hoje no Brasil, depois da pandemia, que acelerou bastante esse processo, poucas cidades não estão dando subsídio ao transporte público coletivo. E o que o governo alega ou coloca para não dar o subsídio para o sistema de lotação? Porque ele é um sistema, apesar de ser transporte coletivo, ele é seletivo e não público. Não tem o interesse dentro dessa relação lá da necessidade, da Constituição. Bom, enfim, tem várias situações aí dentro. Então, quando a gente coloca, e apesar que o plano diretor hoje, né, que dá a grande diretriz, eu não diria que é um plano diretor de mobilidade, é um plano, quer dizer, não seria um plano de mobilidade, seria um plano diretor de mobilidade, né? Porque ele fala que tem que ter um plano para o sistema seletivo de lotação. Então, eu precisaria mudar esse processo. A questão de tecnologia, da questão da inovação, ela é um pouco relativa, né? Porque, na realidade, o que acontece é a demanda caiu. E aí, o sistema de lotação, hoje, tinha uma frota há um tempo atrás, antes uma pandemia de 450 carros, hoje estão operando com 200. Os outros já entregaram e já estão parados nas oficinas, nas garagens, né? Ou muitas vezes apenas dentro das próprias estacionamentos das ruas. Isso aí é um problema. Apesar de ser um sistema onde tu tem uma permissão, é onde o poder público deveria ter uma responsabilidade sobre ele. Então não pode colocar a culpa no sistema, o sistema não se modernizou, então por isso que ele está fazendo, que está acontecendo o que está acontecendo com ele. Faz parte, eu acho, de todo o processo. E um dos que menos se modernizou até hoje, pelo que eu vejo, pela experiência de alguns anos já na área, foi o próprio sistema de transporte público coletivo por ônibus, que desde 2006 foi pedido num processo de habilitagem que eles integrassem ou tivessem junto o sistema de informação usuário. E eles só conseguiram botar há pouco tempo atrás. E na própria licitação de 2015 tinha sido pedido isso também. E eles não cumpriram com quase nada. Então é muito difícil a gente olhar, tirar uma fotografia, tem que dar uma olhada no filme inteiro, né? Pegar todas essas relações. Eu acho que o papel da revisão do plano diretor é isso, é olhar o passado, pegar a experiência aí que a Nívia está sempre colocando e ver o que realmente a gente pode deixar com mais clareza, né, para o futuro do transporte. Obrigado. Na oficina de mobilidade, o palestrante, na verdade, era economista, né? E eu perguntei para ele, com relação ao que ele apresentou nas propostas lá das zonas calmas, e eu fiz um questionamento, a Fabiana também fez uns questionamentos para ele, de como é que a gente traz, né, as informações para o gestor, né, porque ele disse, a Prefeitura de São Paulo decidiu, né, pegar os pontos lá com maior incidente de acidentes e acho talvez algumas reclamações da população e fizeram os projetos lá para a melhoria do território. Então, resolveram deixar mais espaço público e eu perguntei assim, quais eram os benefícios que essa tomada de decisão trazia, né, para o município. Então, eu queria dizer os benefícios, na verdade, os econômicos, né, que trazem assim, uma melhoria da qualidade de vida. Assim, vou reduzir o uso de hospitais em função disso, né, eu reduzo o custo de infraestrutura, porque daí eu estou tô diminuindo via, né, asfalto, estou dando mais espaço público, as pessoas talvez vão ficar mais felizes. Quais são os benefícios, né, que a gente tem, que a gente poderia levar para o gestor para tomar uma decisão dessa, que seja, não vamos ter mais carro em determinada rua, porque é difícil a gente chegar para a população e dizer, olha, aqui não vai passar mais carro, né, ou que seja, até eu lembro
um projeto lá da Andradas, acho que a Fábio ou a Ana Paula pode dizer também, estava previsto um trecho lá que não ia ter acesso de veículos. E tinha sido considerado isso no GT, mas veio o secretário da SMPAI e autorizou, acho que, a entrada de veículos em algum determinado trecho, né? Os técnicos todos estavam dizendo que era melhor, aquele trecho não, e houve essa outra decisão. Então, como é que a gente pode trazer, que tipo de informações, de dados que a gente pode ajudar, né, nessa tomada de decisão do gestor, ou seja para determinado projeto em si? Tá, obrigado, Fabiana. A gente depois me manda as anotações, né? Eu também vou depois rever o vídeo, daí eu complemento também. Não sei se vocês teriam assim o que a gente precisaria apresentar, o que a gente precisaria cobrar para que seja apresentado essas informações para essa tomada de decisão. Pergunta difícil. Ele também não respondeu, né? Não trouxe, mas acho que falta um pouco a gente ter, acho que nem o estudo que foi feito para o catamarã, ou que o Senna trouxe da questão do metrô, são coisas, né, que são factíveis para a gente poder facilitar, né, que não fique né, a gente não tenha informações suficientes para responder o porquê que a gente foi para uma decisão X, né? Essas questões da transparência, acho que até a comunicação nossa, de tentar a educação, inclusive, trazer para a população informações, né, do porquê que tem sido tomada essa decisão, né? Vou trazer, porque nós vamos melhorar o transporte público porque ele gera, né, melhorias XXX, vai trazer benefícios para a saúde, ou para reduzir o impacto da infraestrutura. Essas coisas eu acho importante a gente comunicar, né? Eu sigo. Colocou um ponto, deixa eu colocar um ponto que eu acho importante aqui. Quando a gente está nessas situações, das decisões, das alternativas que tu tem, né? Principalmente quando tu está falando do transporte, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma avaliação da construção de uma rodovia para fugir um pouco do lado urbano. Eu tenho alternativas e eu tenho que olhar os custos e benefícios que vão me trazer esse processo. Então, eu tenho uma avaliação, uma análise de projeto, uma avaliação econômica, que na literatura está muito bem descrita e tem todos os parâmetros que eu posso olhar, onde eu tenho que colocar o meu custo em dinheiro. Isso é fácil, porque ele vem, mas eu também tenho que colocar o meu benefício em dinheiro para fazer essa comparação. Mas sempre tem uma decisão ou um peso político, mesmo que a relação custo-benefício não seja boa para o projeto. Existe talvez uma diretriz ou uma política pública que assuma essa diferença, né? Mesmo que o custo é muito maior que o meu benefício, mas eu politicamente não, a minha decisão é essa. Então, todas as relações com o próprio catamarã foi nesse viés, né? Nós tínhamos lá a relação de custo e benefício, e ele dizia, olha, nessa situação aqui, se eu tiver intervalos a cada 40 minutos e se eu for com essa velocidade, o meu custo vai ser esse. E a pergunta sempre do empresário é, qual é a minha receita que eu vou ter para cobrir esse meu custo, né? Tem que ser um projeto de financiamento, um project site que fique de pé, que dê para ele essa segurança, dê para ele esse risco. Então, quando tu começa a colocar isso nas situações, por exemplo, se eu vou fazer uma relação custo-benefício com o metrô, é muito complicado, né? Porque eu não tenho, sempre vai ser muito caro, mas politicamente eu tenho que tomar uma decisão. Se politicamente o Estado, porque não existe metrô de uma cidade, ok? Então, o que o Senna chega e diz, e eu também, e a maioria das pessoas que consegue relacionar, não existe metrô de uma cidade, ele é muito caro para uma cidade bancar o preço do metrô. Ele tem que ser estadual, né? Ou da própria União,
ou uma grande metrópole que tenha condições financeiras de bancar um projeto desse porte. Mas, se eu tiver um corredor grande que transporte aí 50 ou 60 mil passageiros por hora por sentido, eu não tenho outra alternativa a não ser colocar um transporte de massa. Mas, por enquanto, eu não consigo enxergar. Então, nossos corredores, que eram os maiores ali desses Brasil, que antigamente estava com 25, 26 mil passageiros por hora sentido, agora deve estar muito menos que isso. Né? Provavelmente, eu não vi os últimos dados, por exemplo, que a Matricial volta e meia está colocando esses valores, mas com certeza está muito abaixo de 20 mil. A demanda caiu para todo mundo. Mas existe uma metodologia de análise e todo esse processo passa por uma decisão, mesmo que coloque todos os indicadores, né, todas as relações para tomar a decisão, tem um viés político aí que é muito forte. E que tem que ser, né? Não tem outra maneira, senão nada acontece. E acho que isso envolve também um pouco nessa questão. A nossa população ela tem tido uma estabilidade, né? A gente não se previa, né? Quando a previsão é que a população ia crescer, a gente já está lá, nem sei quantos milhões a gente está e nós não tivemos esse crescimento, né? Então, como é que nós iríamos também pensar, como é que a gente pensa, né, essa previsão da nossa população para daqui, sei lá, 10 anos, sabendo que nós estamos perdendo população para a região metropolitana, então as estratégias todas são, né, não é só no transporte, é a estratégia de como é que a gente vai trazer mais pessoas a morar para cá, o porquê que as pessoas vão querer morar em Porto Alegre e não vir só usufruir, trabalhar e morar fora, gastar o dinheiro fora, né? Isso trouxe a consultoria trouxe isso, né? A gente está perdendo, né? Em termos econômicos, nós estamos muito mal. Em relação ao país e à região metropolitana, nós também estamos muito mal, nós estamos muito abaixo em questões de crescimento que as outras cidades no nosso redor. Então, é uma estratégia que a gente tem que ter, que mistura todos os eixos temáticos, mas, claro, tem um impacto muito grande aí quando a gente pensa, bom, vamos trazer, se a gente já tinha a gente tem esses corredores que não conseguem transportar esse número tão alto de passageiros, né, e aí vale a pena a gente estar investindo mais, ou abrindo mais vias para isso, qual é a nossa alternativa, né? É difícil. Pode falar, Nígia. Não, assim, ó, eu acho que a gente, digamos, confirmando aí aquilo que o Fernando estava dizendo, primeiro, assim, ó, a questão do transporte público, ela tem que ser uma decisão política de governo, né? Um bom transporte público, ele é subsidiado sempre, seja qual for o modo. É um bom sistema por ônibus, um sistema sobre trilhos, um sistema hidroviário, todos eles são subsidiados. As cidades, para subsidiar, elas encontram várias alternativas, né? Seja através das atividades comerciais, seja através da taxa de congestionamento. O Londres, por exemplo, criou a taxa de congestionamento anos atrás e 95% do valor arrecadado vai para subsidiar o sistema de transporte coletivo. E assim as cidades vão encontrando várias alternativas. É uma cesta, né, de possibilidades de arrecadação para subsidiar o transporte coletivo. É a propaganda, é o estacionamento, é a taxa de congestionamento, é a exploração comercial, bom, enfim. Né? Tem as próprias operações urbanas, né? Onde é vendido solo criado, sei lá, tem várias possibilidades para tratar de subsídio. Tá? E aqui não poderia ser diferente. A questão toda é que a gente ainda não conseguiu avançar em relação a isso aqui. Né? Hoje a prefeitura está subsidiando uma parte do transporte público, mas está pegando dinheiro do orçamento para isso. Né? Isso é uma questão. A outra questão em relação aos estudos do metrô, eu participei, eles têm mais de 15 anos. Na verdade, se começou há 20 anos atrás e nós tínhamos uma realidade completamente diferente. Né? Como o Fernando disse, Nasce Brasil tinha um carregamento maior, e eu lembro que se contratou um consórcio super qualificado, rodou, né,
a modelagem, foram feitas pesquisas, foi o M2, foram feitos eram 33 cenários para vários horizontes, vários modos de transporte, e na época os estudos apontaram que se viabilizaria um metrô leve, com uma demanda estimada em torno de 26 mil passageiros na hora pico, mas pressupondo uma troca, inclusive do transporte privado para o transporte esse sobre trilhos. Por quê? Porque tu ia oferecer ganho de tempo de viagem, né? E claro que teria que ser uma tarifa subsidiada, além de outras restrições que se colocaria para o transporte privado. Então, assim, nada é isolado, tudo isso tem que ser trabalhado de uma maneira composta, né? Hoje, eu não vejo a menor possibilidade em Porto Alegre de ter metrô, a menor, né? Não tem, porque mudou muito nesses 15 anos, 20 anos, entende? A prefeitura nós tínhamos a pesquisa de origem de destino de 97, a prefeitura fez em 2003, foi atualizada da região metropolitana, e a gente tinha um conjunto de dados. Hoje, a gente, além de não ter esses dados atualizados, a gente tem uma realidade de mobilidade completamente diferente, né? Então, mas isso não significa, né, que a gente não tenha que pensar em sistemas de transporte, né, de alta capacidade ou média capacidade que seja, para aquela parcela da população, aqueles 35%, que sempre vão depender do transporte coletivo, né? Então, e eu acho que é essa preocupação que o plano diretor tem que ter, né? É pensar como é que se vai se compatibilizar a questão, né, do plano diretor, a questão territorial, do uso e ocupação do solo, porque, claro que a questão ali da miscigenação, da cidade 15 minutos, tudo bem, tá? A gente resolve para um certo tipo de deslocamento, mas sempre vai ter aquele outro de mais longa distância, das pessoas que moram e vão ter que se deslocar mais, e não vão poder andar a pé, de bicicleta, e nem de carro, e nem de Uber. Elas vão precisar de um sistema de transporte coletivo, né? E é isso que o plano diretor tem que assegurar, né? Digamos, na definição do papel dos principais eixos para poder atender essa necessidade. Agora, se vai ser ônibus elétrico, se vai ser ônibus, se vai ser, sei lá, né? Eu só sei que trilhos provavelmente não vai ser, porque o custo do trilho é muito maior. E a gente não tem mais. O modelo, hoje, de mobilidade da cidade não comporta mais trilhos. Mas nós temos que pensar nesses eixos onde a gente pode favorecer o deslocamento das pessoas com mais tempo. Se vai ser um modelo só das linhas radiais com as transversais, bom, eu até tinha falado, né, do corredor da terceira perimetral, que está subutilizado, né, que talvez pudesse se pensar. É uma pena que o plano de mobilidade urbana não tenha avançado nisso, né, de definir esse modelo operacional. Mas a questão é essa, não tem, né? Nós vamos ter que pensar a cidade, a administração, a política pública, enfim, vai ter que pensar em transporte, se isso vai ser uma prioridade, né? E mais, o financiamento de vários modos de transporte, o subsídio, né? Ele é importante. Por isso que eu acabo, volta e meia, falando da questão do perímetro, da expansão, da ocupação de zonas mais distantes, porque isso vai onerar mais ainda os sistemas de transporte. Com certeza, Nívia. Obrigado. E mais só, né, eu acho que um impacto grande da pandemia e da crise econômica que a gente vive é que as viagens curtas, né, que são as viagens, né, mais próximas ao centro, que ajudavam a subsidiar as viagens longas, elas diminuíram muito, né, porque hoje as pessoas estão com menos dinheiro, elas estão caminhando mais, andando de bicicleta ou usando o aplicativo, porque o preço para ir de certos lugares, para fazer certos deslocamentos, é melhor ir de aplicativo do que de ônibus. É o mesmo valor, então, claro, as pessoas vão preferir um meio mais rápido, né? E tem muita coisa hoje que a gente resolve, né, na palma da mão aqui, que não precisa mais ir presencialmente, né? Então, isso tudo reduz a necessidade de viagem para resolver uma assinatura X, lá a gente faz a assinatura eletrônica, não precisa ir até o lugar. Cartório ainda não tá tão assim, né? A gente acaba tendo que ir no cartório ainda,
Mas tem lugares que a gente não precisa banco, os bancos estão fechando, né? Porque a gente resolve tudo no aplicativo. Então, essa coisa de ir ao centro, né, para lá, ir no banco no centro, ir numa loja que só tem no centro, não tem mais isso, né? Então, ainda permanecem algumas atividades que são só do centro, mas aí acaba a gente perdendo um pouco essa movimentação, essa quantidade de deslocamentos, né? Uma coisa que a Vanessa tinha comentado, né, de perguntas, né, que poderiam ser feitas, é assim, como é que a gente traz diferentes classes para utilizar o transporte público, né? Que acho que essa que é como é que a gente traz uma outra classe, se a gente pensar assim, o próprio Júlio na apresentação dele, você vai ver qual é o perfil das pessoas que estão nas paradas de ônibus lá. Muitas vezes é a mulher, né? Ou a mulher, talvez a mulher negra, né? Que acordou cedo, depois vai ter que buscar o filho na creche. Então, como é que a gente coloca outro perfil para utilizar isso, né? Ou como é que a gente traz os próprios políticos para andar nesse transporte, né? Para ver que o transporte é de má qualidade, não é um transporte de boa qualidade, e aí acaba afastando também essas pessoas quando tu tem uma outra oferta, justamente essa aí, que pegar um Uber, bota 4 pessoas, é muito mais barato do que cada 4 pessoas entrar para pagar uma passagem de 4,80, né? Que talvez não vai te deixar no lugar que tu quer, tu ainda vai ter que se deslocar mais um tempo, demorar mais tempo, é difícil, né? Mas, pessoal, não sei se tem mais alguma contribuição aí. A gente está já chegando a quase 5h30, né? Ainda falta quase 10 minutos, mas aproveitar aí, né, os últimos minutos. Devem ter mais alguma contribuição, senão a gente encerra hoje a nossa reunião. Que bom que a gente teve, né, para ter essa conversa. E depois eu encaminho também, né, fico aí de tema de casa, encaminhar o registro com as contribuições e preencher o painel lá com tudo que a gente conversou, né? Guilherme, só Diga. não, eu estava pensando, eu fui para o centro esses dias, então assim, ó, a Rua da Praia, por exemplo, está cheia de carros estacionados, cheia de carros estacionados, sem pagar nem área azul, né? E aí, se tu for para vários pontos do centro da cidade, também as pessoas estacionam. Então, assim, quando pergunta, bom, como é que a gente vai estimular as pessoas a andarem de transporte coletivo, e o Fernando sabe bem, né? Porque eu acho que o fator tempo é uma coisa fundamental para as pessoas. Então, assim, se tu der prioridade para o transporte coletivo, se tu dificultar o acesso dos automóveis, porque quem precisa, né, mais ganho de tempo e tem condições, o cara vai pagar uma garagem lá no centro. Se não, tu vai ter que, se tu quer atrair as pessoas, tu vai ter que ter atrativos, assim, a questão da regularidade, o nível de serviço, o ganho de tempo e as restrições para o uso de automóvel. Então, assim, tu pode melhorar, né, além da questão cultural, né, porque, infelizmente, o ônibus ainda é visto como uma coisa para pobre, né? E é um problema cultural sério esse. Então, a gente teria que fazer um esforço para tentar mudar essa visão, esse pensamento, né? Tu É concorda, verdade. Fernando? Sim, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente sempre comenta aqui, fala que nós precisamos realmente mais de dados, né? Mais de informações sobre como é que está a vida do porto-alegrense, quanto é que ele está disposto a pagar pela tarifa, qual é o valor do tempo, aproveitando que a Nívia colocou esse ponto, né? E a gente tem pesquisas específicas, a Trans desenvolve para várias empresas, quanto é que ele está disposto a pagar, qual é a disponibilidade de pagamento que ele tem. E muitas vezes a gente fica com, não, pesquisa é custo, então não, vamos fazer um projeto. Não, pesquisa é investimento, tem que saber para poder realmente diferenciar. Essa pergunta que tu colocou, né, que o Júlio colocou, como é que eu atraio? Bom, eu tenho que fazer pesquisa com essas pessoas, esses passageiros, né, e a comunidade como um todo, para saber o que eu tenho, o que ele quer, qual é a nova mudança, o que ele está disposto a pagar para fazer o movimento. Então, tem gente que vai dizer, não, meu valor do tempo é totalmente diferente. Então, ele precisa de um transporte diferenciado. Talvez
para uma categoria, mas para onde que ele está indo? Né? Como é que ele está desenvolvendo? E todas as soluções ou todos os projetos que muitas vezes eu fico olhando, eu sempre faço um raciocínio que veio da oferta. É um transporte que ninguém perguntou para quem, ou um projeto que ninguém perguntou para quem vai usar o projeto, o que ele gostaria do projeto. Foi lá simplesmente, eu fiz assim, olha, que legal, abri aqui agora uma grande perimetral. Tá, mas era isso que a população, talvez naquela época lá que estava lançando, sim, mas agora talvez não seja isso. Né? E as questões que muita gente coloca, as questões dos aplicativos, bom, tem certas cidades ou certos países bem desenvolvidos que foram lá e disseram, o aplicativo, tu é regulado, tu tem que chegar aqui e apresentar essas regras. Tu não quer fazer? Então, sinto muito, tu vai sair. E expulsaram os aplicativos. Agora tem outras cidades que não. Que poder, né, comercial eles têm. Até hoje, Porto Alegre colocou a lei para regulamentar e ficou presa e não conseguiu, e aí ficou solto. Então, eu tenho todo o sistema, táxi, lotação, ônibus escolar, transporte coletivo regulado, onde eles têm que ir lá prestar vistoria, eles têm que preencher vários requisitos, têm que ter carteira, têm que ser motoristas profissionais. Aí eu chego que é um sistema de transporte que é chamado por aplicativo, não tem nada em cima dele. Então, qualquer um pode fazer, qualquer um pode ser candidato a ter motorista com qualquer carro hoje, pelo que eu estou vendo. Aí realmente a tarifa vai ser lá embaixo. Nunca a gente vai conseguir regular ele, colocar um valor, se eu não tiver uma regulamentação séria dentro desse processo. Mas aí, de novo, são decisões políticas. E aí vai afetar todo mundo. Todo mundo, o aplicativo afeta o táxi. Não, o próprio Lastrana fez vários estudos aqui, afetou todo mundo. O ônibus, afetou lotação, afetou todos os sistemas, até escolar. Tem certos lugares que o aplicativo vai lá no condomínio, pega todas as crianças e vai para a escola. Então até o sistema escolar já está reclamando. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já tinha resolvido, né? Com certeza. Mas então tá, gente. Vamos encerrar aí a nossa. Não sei se mais alguém quer dar um recado, né? Sempre é bom a gente conversar com pessoas que tenham, né, conhecimento aí, possam trazer mais informações pra gente. Queria agradecer todo mundo aí. E semana que vem, a princípio, nós temos nossa reunião novamente. E aí o tema vai ser mobilidade ativa com a apresentação da Ana Paula, né? Que a gente vai lá discutir também coisas que foram colocadas na conferência. Eu sei que tem lá muita questão vinculada às próprias calçadas. Hoje nós falamos também com a consultoria sobre isso, né? Acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar aí. Tá certo, gente? Então tá. Até amanhã não, até semana que vem. Obrigado. Obrigado, tchau. Um abraço para todos.